meninas e meninos! Vamos retomar a nossa aula dos 30 blocos? Eu trouxe para vocês hoje uma aula muito interessante, um bloco bem bonito. É um bloco de 30 centímetros ou de 12 polegadas também. Ele é um bloco divisível por 6, então eu vou pegar esse bloco aqui, e a grade dele de divisão é uma grade de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vocês vão ter muitas possibilidades de trabalhar com diferentes tons, diferentes cores. Aqui, eu trabalhei com a coleção Inverno e com a coleção Rubi. Coleção Inverno da Alecrim e com a coleção Rubi também da Alecrim. Então, ele é um bloco divisível por 6. Então, eu peguei os 30 centímetros, dividi por 6. Deu 5. Aí, acrescentei a margem de costura de 1,5, 6,5. É a técnica, você olha, parece um bloco muito complicado, mas ele não é. Ele é feito basicamente com a técnica do Brave Word e a técnica do triângulo de lixo rico. Não vou acrescentar, além do 1,5 de costura, eu não vou acrescentar mais um para diagonal, porque nós vamos trabalhar com a técnica do lixo rico. Então, vamos lá, a gente vai fazer por etapa. Então, lápis e papel na mão para anotar todos os cortes que vocês vão fazer. Antes de continuarmos a nossa aula, você já se inscreveu no nosso canal? Então, se inscreva, curta e ative o sininho das notificações. Porque toda quinta-feira eu libero uma aula nova e exclusiva somente para você. Então não se esqueça, curta, ative as notificações e se inscreva no nosso canal. Lápis e papel na mão para vocês anotarem todos os cortes que nós vamos precisar. Eu vou precisar de 12 quadrados de 6,5. 12 quadrados de 6,5 do Rubi, coleção Rubi, que é o vermelho, o Rubi 05. Um vermelho escuro, Rubi 05 da Alecrim, esse tom de vermelho aqui. Senão você pega um vermelho seu aí. Depois eu vou precisar de 4 retângulos de 9 por 6,5. Aqui eu estou trabalhando com a Elegance, coleção Elegance 01. Então, o EG 01, RB 05, EG 01. Isso aqui são os códigos da Alecrim para quem vai trabalhar com a Alecrim, certo? Então, 6,5, 9 por 6,5. Observa que é a mesma largura, olha. Tá? Então, 6,5 por 9 e 6,5 por 6,5. 4 quadrados de 6,5 por 6,5 da Elegance 01, no mesmo tom daqui, o cinza claro, Elegance 01. Depois eu vou precisar de 4 retângulos de 6,5 por 11, vou até pôr embaixo aqui, olha. Esse daqui é de 9, esse daqui é de 11, 11,5. 6,5 por 11,5, Elegance 01, ao mesmo tom daqui. Depois eu vou precisar de um quadrado de 11,5 por 11,5 do Rubi 05, e dois retângulos da coleção Elegance, o 02. É um cinza mais escuro. Então aqui é um cinza claro, aqui é um cinza mais escuro, que é o que vai dar esse efeito aqui, olha. Que vai dar esse efeito aqui, tá? Então, esse daqui, ele mede 11,5 por 14. O Rubi, aqui, o Rubi 05, que é o vermelho, 11,5 por 11,5. Se você olhar, olha, ele tá da mesma largura. Então, 11,5 por 11,5, 11,5 por 14. Aí eu vou ter que cortar 4 retângulos de 6,5 por 11,5. Vou até pôr aqui embaixo, olha, da mesma largura. 11,5 por 6,5, 4 retângulos. E 8 quadrados de 6,5 por 6,5 do cinza mais escuro, que é o Elegance 02. Anotaram direitinho? Todos os cortes feitos, nós vamos começar agora fazendo o Brave Word. Para fazer o Brave Word, o que eu vou precisar? Deixa eu só me organizar aqui. Vou colocar os meus cortes aqui do lado. O Brave Word é essa peça aqui, olha. Nós vamos ter que construir essa peça aqui.
Para fazer essa peça aqui, eu vou ter que precisar de um quadrado vermelho de 6,5 por 6,5 e o de 6,5 por 9, certo? Eu vou emendar o vermelho no cinza claro, 6,5 por 9, 6,5 por 9, com os quadradinhos vermelhos. Vou unir desta maneira aqui. Primeiro eu uno, passo a costura aberta. Então, vou unir as duas peças aqui. Vou até mostrar o avesso, olha. Passo a costura aberta. Aí eu vou girar e vou costurar desta maneira aqui, olha. Vou fazer isso daqui. Vou vir aqui e vou costurar desta maneira aqui. Vai ficar dessa maneira aqui. Certo? Costurei desta maneira, eu vou virar para o lado do avesso, vou posicionar a minha régua. Deixa eu fazer com a régua de pet, porque nem todo mundo tem a régua palito. Eu vou posicionar a minha régua, aqui está o encontro do vermelho com a ponta aqui. Vou riscar. Cuidado aqui, tá? Na dúvida, faça isso, olha. Na dúvida, vira o triângulo assim. Olha, na dúvida, vira o triângulo assim. Faz a marcação na mão, para você não se perder, certo? Vai fazer o triângulo aqui, vai sobrar esse espaço aqui. Aí eu vou vir aqui e vou riscar desta ponta aqui até essa ponta aqui. Vou vir. Vou riscar, olha. Eu risquei da ponta aqui, desta ponta aqui, a essa ponta aqui. Fiz a marcação, risquei. Vou riscar da mesma maneira, desta ponta aqui a essa ponta aqui. Vou vir aqui, vou fazer isso daqui, olha. Da ponta do vértice à ponta do quadrado. Risquei. Está vendo? O que vai acontecer? Aqui ele vai sair um triângulo com um quadrado no canto e aqui vai sair outro triângulo com um quadrado na ponta. Fez isso, riscou as duas. Esse espaço que sobra aqui, esse espaço que está sobrando aqui, isso daqui vai ser margem de costura e vai ter um descarte, tá? Eu sempre deixo um pouquinho a mais para segurança. Aí vocês vão pegar o retângulo de cinza mais escuro, vocês vão pegar o retângulo de cinza mais escuro de 11,5 por 14. Quer conferir? Meça quanto deu essa peça aqui. Confere quanto deu essa altura com essa largura aqui. E vai cortar outra peça exatamente do mesmo tamanho dessa daqui. Tá? Porque às vezes pode dar uma diferença sua na margem de costura. Então, confere. Antes de pegar a peça aqui, confere se tem 11,5 por 14. Se não tiver, corta exatamente do tamanho que deu isso daqui. Aí vocês vão posicionar direito com direito. Então, o que você vai fazer? Riscou de vértice a vértice, de vértice a vértice, vai posicionar o triângulo cinza escuro embaixo, deixar a parte em cima. O que eu estou fazendo, pessoal? Eu estou fazendo essa parte aqui, olha, estou fazendo essa célula aqui. Estou construindo essa célula do bloco, olha. Essa célula aqui, estou construindo exatamente esse canto, os quatro cantos. De cada parte dessa daqui, eu vou tirar duas partes. Por isso que eu preciso de dois retângulos de 11,5 por 14. Porque eles são de cada peça dessa eu tiro duas células, tá? Risquei, passei uma costura. Já fui lá na máquina, já passei uma costura bem em cima aqui da linha que eu risquei. Aí eu venho com a tesoura ou com o cortador e vou cortar deixando a margem de costura aqui, olha. Estou cortando na tesoura, mas pode ser no cortador também. Cortei de um lado. Aqui está maior a costura, vou deixar menor. Vou refilar, vou deixar menor. Aí, o que vocês vão fazer? Já tirei uma parte aqui, olha. Já vim aqui. Tirei esta parte e tirei esta parte.
Tá vendo por que eu gosto de cortar as pontas? Olha, para não ter que depois vir aqui e cortar. Aí você tem que vir depois, e se você não tira antes, na hora que você tá vindo aqui, se você não dá esse pique aqui, na diagonal, aí, a hora que abre, você tem que tirar. Então, vai abrir e vai abrir. Então, eu vou ter 2 células. Vou ter que fazer mais um para ter 4 células. Então, por isso que eu tenho 2 quadrados, 2 retângulos de 11,5 por 14. Feito isso, eu já vou ter as 4 células aqui, olha. Já vou ter as 4 células aqui, certo? Eu tô tampando aqui porque não é o que nós vamos fazer agora. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a célula e vou preparar dessa maneira aqui, olha. Vou preparar dessa maneira aqui. Então, eu vou pegar o quadrado de 6,5 por 6,5 da mesma cor daqui, que é o Elegance 01, que é o cinza claro. Vou olhar fio dele, fio reto para cima. Então, aqui tem que olhar, o fio reto tem que estar aqui. Olha, o fio reto para cima. Posicionei e vou passar uma costura de vértice a vértice. Vou vir aqui, olha, passei uma costura de vértice a vértice. É a técnica do lixo rico. Vou vir e vou retirar este excesso aqui. Se eu quiser guardar essa parte desse triângulo aqui, então, aqui é o lixo rico. Isso daqui é o lixo rico que a gente brinca, que a gente não joga fora. Se você quiser, você pode voltar com uma costura aqui e já deixa essas 2 partes costuradas. Mas eu vou descartar, não vou utilizar, então isso daqui vai para lixo. Feito isso, abro e eu já tenho costurado a célula dos 4 cantos. Então, eu vou fazer a mesma coisa nas 4 células dessa daqui, vou posicionar o quadrado com o fio para cima, costurei, descartei a ponta e vou ter as 4 células já preparadas para montar o meu bloco. Reserva essas 4 células aqui, certo? Aí, o que nós vamos montar agora? Nós vamos montar, então eu já fiz esses 4 cantos aqui, tá? Já fiz esses 4 cantos aqui. Vou montar agora essa célula aqui, que são 2 voos do ganso. Então, aqui é um voo do ganso com base cinza claro e aqui é um voo do ganso com base cinza escuro. Então, eu tenho que preparar essa célula aqui e essa célula aqui para depois eu unir as duas para fazer as faixas, tá? Então, vamos lá. Parece complicado, mas não é não, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que preparar 4 vezes essa célula aqui. E 4 vezes esta célula aqui, olha. Tem que preparar 4 de cada, porque são 4 laços. 4 desse e 4 desse daqui. Porque depois eu vou unir dessa maneira aqui, olha. Vou unir dessa maneira aqui. Certo? Vou fazer esse V aqui, né? Então, vamos lá. O processo de execução é o mesmo tanto para um quanto para outro, o que difere é o posicionamento de cor, tá? Então, eu vou pegar, primeiro eu vou pegar o da base clara. Eu vou pegar o da base clara. Então, eu vou precisar do retângulo de 6,5 por 11,5. Então, ele tem 6,5 por 11,5. Esse retângulo aqui, 6,5 por 11,5. Vou posicionar o quadrado de 6,5 por 6,5 desta cor aqui. Então, esses triângulos aqui que vocês estão vendo, eles medem 6,5 por 11,5, tá? Se você prestar atenção, ele vai estar, olha, da mesma medida do quadrado de 11,5. Tá? Ele vai estar da mesma medida do quadrado de 11,5, olha, que ele vai vir aqui, certo? É o mesmo tamanho, olha. Certo? O que eu vou fazer? 6,5 por 11,5 do cinza claro, 6,5 por 6,5 do cinza escuro. Aqui eu preciso de 2, para cada peça, eu preciso de 2 quadrados de 6,5 do cinza escuro e aqui eu preciso de 2 quadrados de 6,5 do vermelho. Posicionei, peguei o retângulo de 6,5 por 6,5, de 6,5 por 11,5, posicionei o quadrado do cinza escuro, fio reto para cima. Fio reto para cima. Passo uma costura de vértice a vértice. Passei uma costura de vértice a vértice em cima da linha que você riscou,
Você vai passar uma costura em cima da linha que você riscou. Aí você vai vir e vai descartar. Lixo rico, vai descartar. Fez isso, vai pegar outro quadrado de 6,5, outro quadrado de 6,5, vai posicionar, vai virar pelo avesso e vai riscar a diagonal. Aqui o fio reto tem que estar para cima, tá? Aqui o fio reto tem que estar para cima. Vai riscar a diagonal de vértice a vértice. Vai posicionar de vértice a vértice. Cuidado aqui para você não fazer isso daqui, olha, não colocar, porque senão você vai mudar o design, ó. Você vai fazer dessa maneira aqui, tá? Você quer que faça esse V aqui. Então, a diagonal tem que aqui para nessa posição e aqui, então tem que prestar atenção na posição da diagonal. Vem de vértice a vértice e vai costurar do vértice ao vértice. Costurou? Já está costurado, olha, daqui até aqui está costurado. Vou descartar e vou repetir o mesmo processo. Descarta, vai para o ferro, passa, assenta e vai repetir o mesmo processo. Vai repetir o mesmo processo 4 vezes. Vai fazer 4 vezes isso daqui, tá? E no vermelho vai fazer a mesma coisa. No vermelho você vai fazer a mesma coisa. Vai pegar o retângulo de 6,5 por 11,5 cinza escuro, posiciona o quadrado vermelho, risca a diagonal, corta. Vem aqui, corta. Corta a diagonal. Vai vir, vai pegar a mesma coisa, vai fazer do outro lado. Riscou, cortou. Isso daqui é técnica do fly guise ou voo do ganso. Aqui. Certo? Construir 4 deste e 4 desse daqui. E vai montar agora um com o outro. Então, eu vou vir aqui, olha, vou posicionar o vermelho com o cinza claro, vou passar uma costura aqui. Quando eu for passar a costura aqui, presta atenção nesse encaixe aqui. Então, eu vou vir direito com direito, direito com direito, vou olhar, aqui é o encaixe. Então, aqui eu posiciono o alfinete e vou passar a máquina de costura, vou vir com a máquina de costura e vou passar aqui, passando bem em cima desse cruzamento aqui, para que a ponta não seja comida. Então, eu venho com a máquina aqui, passo e vou transformar nas células. Aqui, ó. Vou vir aqui e vou construir todo ele, olha. Se você olhar aqui, a máquina de costura está bem em cima do cruzamento. Passei a costura aberta, então eu já tenho as minhas 4 peças costuradas. Já tenho minhas 4 peças costuradas. E já tenho também as minhas peças do Brave World, também costuradas aqui. Certo? Então, esse daqui é o plano de corte de vocês, que vocês têm que preparar. Mais um quadrado vermelho de 11,5 por 11,5. Agora é só montar o bloco. Como que eu vou montar esse bloco aqui? Então, eu vou deixar as minhas partes aqui. Vou vir colocar quadrado no centro, os meus 4 voos do ganso. Voo do ganso não, os Brave World. Aqui, olha, tô vendo uma posição que fique boa a imagem para vocês. Aqui, ó. Presta atenção que os quadrados são para fora, tá? Os 4 quadrados vermelhos virados para fora. Fiz isso daqui.
Agora eu venho com o voo do ganso, o V virado para fora, a parte clara, ó, a base clara virada para fora. Porque isso daqui é cor de base, isso aqui é cor de base, então virado para fora. Cuidado para não fazer isso daqui, ó, senão você muda o desenho, tá vendo? O cinza claro virado para o lado de fora. Esse cinza claro, todos eles virados para fora. Vem aqui e vem aqui, certo? Essa é a montagem do bloco. O que eu vou fazer agora? Eu vou costurar por faixa. Então, eu vou costurar por faixa. Então, eu vou fazer essa faixa, essa faixa, essa faixa. Aqui, presta atenção que aqui eu tenho que encaixar esse cruzamento aqui nesta linha aqui. Então, eu vou virar direito com direito, direito com direito, vou posicionar o alfinete bem nesse encaixe aqui, e vai ter que colocar a ponta do alfinete aqui, olha. A ponta do alfinete aqui. Acerto a célula, e assim eu posso costurar. Aí eu venho aqui e faço a costura. Quando você fizer isso, você já vai ter todas as faixas costuradas, olha. Então, quando eu fizer isso, eu já vou ter estes encaixes aqui, olha. Então, aqui, presta atenção que aqui tem encaixe aqui, aqui, ó. Isso é importante, para ficar um trabalho limpo e bem feito, esses encaixes são importantes. Depois, na união de um com o outro, esse encaixe aqui tem que unir nessa faixa, esse encaixe tem que unir aqui, esse encaixe tem que unir aqui, esse aqui, certo? Aí você vai vir e vai unir, por isso que sobra esse pedacinho aqui, que é a margem de costura. Se você colocar aqui, ó, você vai falar assim, nossa, tá errado, deu errado. Não deu errado não, porque esse encaixe aqui, ele vai bater bem aqui, para poder o bloco sair certinho. Então, se você olhando assim, parece que tá errado, né? Mas não é, é que ele não tá costurado. Então, isso aqui é a margem de costura. E aqui também é a minha margem de costura, certo? Une na horizontal, você vai ter o bloco lindo, que é um bloco muito bonito esse bloco. Ele é um bloco bem bonito. E exatamente com três tons. Eu estou trabalhando com um tom de base, que é o cinza claro, poderia ser o branco, poderia ser o pérola, mas eu coloquei um cinza claro, o cinza médio e o vermelho. Dá para fazer, aqui eu fiz uma toalha pequena, mas dá para fazer uma infinidade de coisas. Então, aconselho você, construa o seu bloco e coloque junto com os outros 30 blocos, que mais para frente eu vou dar uma sugestão do que você vai fazer com esses blocos. Vocês sabem que eu adoro brincar com os blocos, né? Vamos criar outras formas de construir esse bloco? Então aqui eu tenho a montagem, que é a montagem proposta da nossa aula. Agora eu vou girar esse bloco com a mão, criando outras possibilidades. Primeira coisa que eu vou fazer, eu não falei para vocês prestarem atenção que os 4 cantos, o vermelho tem que ser para fora? E se eu colocar ele para dentro? Então eu vou girar esses cantos, todos eles para dentro. Girei todo o meu canto para dentro. Olha como eu já fiz um outro bloco. Criei um outro bloco. Parece um diamante. Criei um outro bloco. E se eu girar esse parte central? Se eu fizer isso daqui. Colocar a base clara virada para dentro. Vou girar a base clara para dentro. Olha, criei um outro bloco, nem parece o mesmo, né? Completamente diferente. Completamente diferente. Olha que bloco bonito que ficou. Ficou com essas faixas laterais. Ficou bem interessante. Vamos girar ele, os cantos para fora. Vamos ver o que acontece. Olha, outro bloco totalmente diferente. Então, isso é muito interessante, você criar várias opções. Uma dica que eu queria dar para vocês, fotografe esses blocos e imprima. Então, faça essa brincadeira que eu estou fazendo aqui, fotografe, imprime e coloque no seu caderno as outras opções. Porque, de repente, você fala assim, nossa, eu queria fazer um trabalho, eu queria fazer uma coxa, mas por que eu vou fazer o bloco?
De repente é um bloco que você já fez, bastou você alterar ele, mexer ele na mão, você já tem um bloco novo, que nem parece com o mesmo. Então, tem uma infinidade de opções, tem uma infinidade de modelos. Eu gostei muito desse daqui, olha. Ficou bem interessante, totalmente diferente. Ele deu, inclusive, ele deu volume. Eu achei que ele deu volume. Parece que ele tá... Se você fizer um tom mais claro aqui, um tom aqui mais claro e esse tom mais escuro, vai te dar profundidade no bloco. Então, essa brincadeira de você trabalhar com o posicionamento das células e o posicionamento de cor também é muito legal. Então, se arrisque. Arrisque, mexa nas cores, mexa na montagem, crie blocos diferentes. E não se esqueça, se você criar um bloco a partir dessas células diferentes, me marque, posta lá na nossa comunidade, posta lá no Instagram, onde você estiver no Facebook e me marque que eu vou adorar ver o seu bloco. Beijinhos e até a nossa próxima aula. Vocês que assistiram a aula até aqui e quer saber mais sobre PET, sobre costura criativa, vocês não podem deixar de conhecer o portal do Patchwork. O portal do Patchwork é a minha escola de patchwork, de costura criativa. Lá eu ensino vocês desde o PET para iniciante, para nível avançado, tem todos os tipos. Tem uma infinidade de aulas, desde PET, bolsas, peças utilitárias, desde as peças mais simples até aquelas peças mais elaboradas. Se você quer saber mais, o link está na descrição desse vídeo, clique nele e venha fazer parte. Eu te espero lá!